Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde nós falamos sobre os principais eventos econômicos no Brasil e no mundo e também falamos aí do que tem mexido com o mercado agrícola no Brasil e no mundo. Vamos dar início aí falando sobre as nossas commodities agrícolas lá na Bolsa de Chicago. Temos hoje um dia mais altista para o trigo, que sobe 1,47%. Milho vai na carona, subindo 0,13%. Soja hoje dá uma recuperada, subindo 0,13%. Farelo de soja ajudando o grão a subir, né? Farelo puxando 0,6% no momento. E o óleo de soja segue no seu caminho baixista, né? Caindo 0,10%. Basicamente a gente tem algumas atualizações quanto a clima aqui no Brasil, né? Vamos dar uma olhadinha. Tanto o modelo europeu quanto o modelo americano, eles mostram menos chuvas aqui para o Brasil para os próximos 15 dias, mas eu vou mostrar aqui para vocês os próximos 5 dias, né? O que a gente pode esperar. Então, algum volume de chuva para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mais chuvas concentradas na parte do Rio Grande do Sul. Lá a gente vai ver volumes na casa de 40, deve ver volumes na faixa de 40 a 60 milímetros em alguns pontos, mas a chuva predominante que deve ocorrer deve ser mais branda na casa de 5 milímetros aí para esses três estados, isso pelo modelo americano. Pelo modelo europeu, as chuvas elas são mais esparsas, chega a pegar alguma coisinha do Mato Grosso do Sul, uma pequena parte do Mato Grosso, mais concentrado mesmo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lá no Rio Grande do Sul, o modelo europeu mostra um volume de chuva um pouco acima do que o americano, chegando aí na casa dos 100 milímetros. E as chuvas no Paraná elas tendem a ser menores. E a perspectiva aí para Santa Catarina e para o Paraná, para as regiões onde devem chover, fica aí na casa de 5 milímetros. E ambos os modelos eles concordam que as temperaturas no Brasil elas devem ficar elevadíssimas, tá? Então a perspectiva ela não é nesse início de plantio aí ela não é muito boa, porque a gente tende a ter um solo realmente muito mais quente e poucas chuvas aí para essa janela aí de até 15 dias, né? Lembrando novamente que quanto maior o tempo que a gente pega de uma previsão climática, menor é a confiança que ela traz. Então é sempre interessante a gente olhar o panorama geral, mas principalmente dar mais atenção para os dados mais próximos no tempo, ou seja, até uma janela aí de 5 dias, a nossa confiabilidade nesses modelos ela acaba aumentando. Esse mapa aqui traz então o que a gente pode esperar por questões de calor no Brasil, né? A gente vê que realmente deve ficar na faixa dos 36 graus aí na maior parte dos estados brasileiros. Lá para o Rio Grande do Sul, temperaturas mais amenas e mais chuvas, né? Porém, pode ser que as chuvas lá sejam em excesso, porque a gente já viu o que ocasionou lá, né? Todo o desastre causado aí pela chuva lá no Rio Grande do Sul. Como é que ficou o dia de ontem na bolsa lá de Chicago, né? Soja fechou com uma queda de 0,09%, praticamente testando aquela região que eu comentei com vocês, né? Lá na casa dos 13 dólares por bushel. Para o óleo de palma, a gente teve aquela recuperação do começo do dia, lembrando que lá o fuso horário ele é muito grande, né? São cerca de 12 horas, mais ou menos, lá para a parte da Malásia. Então a gente vê que ficou praticamente na mesma que a gente viu no começo do vídeo, né? Hoje a gente teve uma negociação mais negativa, caindo 0,77%, que acaba refletindo também no óleo de soja. Óleo de soja que vindo a perder essa região dos 59,40 dólares aqui, ele pode ter uma queda intensificada, vindo buscar patamares bem mais abaixo aí na casa dos 55 dólares, 54,50. Para a parte de milho, a gente teve um dia de recuperação na Bolsa de Chicago, milho que subiu 1% no dia de ontem, acabou puxando o milho aqui no Brasil também. A gente viu o dólar aqui no Brasil subindo e a combinação desses dois fatores acaba que puxa a nossa cotação aqui também. Para a parte do trigo, a gente ontem fechou com uma queda de 1,23% lá em Chicago
E no momento aí a gente tem essa alta dando uma recuperação com relação ao dia de ontem, já superou a máxima de ontem também. Pode ser que venha a testar os níveis na casa dos $6 por bushel também. Para a parte de bolsa, a gente tem para o dia de hoje uma Ásia que fechou no negativo, Xangai fechou em queda de 0,52%, Hang Seng com uma queda de 0,49%, Japão com uma queda de 0,73%, Coreia do Sul fechou levemente em alta, praticamente no 0 a 0, e a Austrália em uma queda de 0,46%. Ontem a gente teve um dia mais negativo também para as bolsas americanas, a S&P fechou com 0,21 de queda, Nasdaq 0,23 e Dow Jones com 0,31 de queda. Aqui o nosso Ibov também fechou em queda com 0,37%. Para a parte de Europa, hoje a gente tem uma Europa mais positiva. Saíram dados lá do Reino Unido que foram interessantes, dados de inflação. Então eu vou passar aqui com vocês. Então na madrugada a gente teve esses dados do núcleo. O núcleo ele veio abaixo da expectativa, né? A expectativa é de 0,6%, ele veio com 0,1%. E no anual a expectativa era de 6,8%, ele veio com 6,2%. Também tivemos a avaliação da inflação total, abrangente, né? Lembrando que o núcleo ele pega mais a parte de serviços. E a inflação lá ela deu uma cedida, né? A expectativa era de 7% e veio com 6,7%. Isso tem animado aí o mercado europeu como um todo. Por quê? Porque a princípio realmente as medidas de alta de juros lá estão tendo algum efeito, né? A inflação ela vem diminuindo. E isso passa a perspectiva de que no futuro talvez a Europa não precise aumentar ainda mais as suas taxas de juros. Então isso anima os mercados. E a gente vê aí o Eurostoxx, que reúne as 50 maiores ações da Europa, subindo 53%. A gente tem um destaque de alta para a Bolsa Espanhola, que sobe 1,19%. E aí o Reino Unido, né, subindo 0,77%. Na parte de futuros, a gente tem uma perspectiva mais positiva para o S&P 500, que sobe 0,2%, Nasdaq que sobe 0,18%. Lembrando que os mercados no dia de hoje, eles tendem a ficar mais contidos, mais lateralizados até o dado mais importante da semana, que é a política de decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, às 3 horas da tarde. E às 3h30 a gente tem o comunicado do Powell. Então a taxa de juros é um consenso praticamente, provavelmente não deve haver uma surpresa, né? Deve se manter a taxa de juros, não deve ter aumento. E os olhos, as atenções ficam voltadas aí para o comunicado do Powell, que deve trazer o que se espera para a próxima reunião, se a gente deve ver algum aumento. E assim, pelas últimas reuniões que a gente tem acompanhado, eu já imagino como que deve ser o tom dessa reunião, mas de novo, ela sempre traz volatilidade para o mercado e é sempre muito importante ouvir o Powell. Porém, eu acredito que ele deva dizer, beleza, tá bom, a gente vai manter assim por enquanto, mas a gente ainda está atento aos dados, vamos seguir acompanhando os dados e tomar decisões em cima dos dados. Esse basicamente tem sido o discurso do Powell durante todo esse ano, então não seria estranho ouvi-lo repetindo mais uma vez que eles devem se manter firmes aos dados. Tá? Petróleo, pessoal. Petróleo, no dia de hoje, cai 0,63% a $89, praticamente $90, né? Petróleo que subiu muito bem durante as últimas semanas e agora vem fazendo um descanso aí nessa região. Pode sim ainda testar lá a região de 93, mas ainda não aconteceu. E o minério de ferro tem uma leve alta no dia de hoje de 0,46%. Dólar mais fraco contra as principais moedas do mundo, caindo 0,12%. E um dólar mais fraco contra países emergentes também. Lembrando que o dólar também deve ficar mais lateralizado sem uma direção até aí o comunicado do Powell às 3h30 da tarde. Aqui no Brasil, teremos também decisão da taxa de juros, que deve vir um corte de 0,5%, trazendo aí a nossa taxa básica de juros para 12,75%.
algumas casas já comentam aí de a gente encerrar o ano com uma taxa de juros até abaixo dos 10%. Vamos ver se isso vai ser possível. Lembrando que com um petróleo mais alto, não seria muito prudente fazer cortes muito grandes na nossa taxa Selic, tá? Porque a inflação ela pode voltar a subir, a gente pode acabar tendo que voltar atrás aí e voltar a aumentar as taxas de juros. Então, talvez adotar um ritmo mais tranquilo, cortes menores e constantes, pode ser melhor. Mas a gente tem que acompanhar e ver o que o Copom vai nos dizer, né? A princípio, a gente deve ver para essa reunião essa queda de 0,5% na taxa básica de juros. E também temos o comunicado aí na ata, né? Que vai nos trazer uma perspectiva para a próxima reunião. Lembrando que no comunicado anterior, da reunião anterior, já a gente possibilitou ver essa queda e esse corte de 0,5%, que já estava contratado lá atrás. Então teve um corte de 0,5%. E no comunicado foi dito que a gente deveria esperar, sim, na próxima reunião, mais um corte de 0,5%. Então, provavelmente é isso que a gente deve ver no dia de hoje, mas esse dado ele só sai após o mercado fechar, ou seja, após as 6 horas da tarde. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, excelente semana, ótimo dia!